Bom, eu vou falar dos mecanismos de formação do acidente vascular encefálico e dos sintomas, tá? Bom, é importante a gente lembrar que o acidente vascular encefálico, ele é dividido em acidente vascular encefálico hemorrágico e isquêmico. Dentro do hemorrágico ainda temos subdivisões. Nós temos o hemorrágico parenquimatoso, que ocorre no interior do cérebro, e o hemorrágico subaracnoide, que ocorre entre a camada aracnoide e a pia mater, tá? O acidente hemorrágico parenquimatoso, ele é causado por inúmeros fatores, mas o principal fator é a hipertensão arterial crônica. Além da hipertensão arterial crônica, é causado também por angiopatia amiloide, que é uma doença que afeta os vasos por acúmulo de proteínas, malformações vasculares e coagulopatias. Os mecanismos de funcionamento do acidente vascular encefálico causado por hipertensão crônica, que é o principal fator. Então, a formação de microaneurismas de Charcot-Bouchard, que são microaneurismas que se formam nas ramificações da artéria cerebral média. Essa artéria cerebral média ela está no polígono de Willis, então forma esses microaneurismas, vai ter a ruptura vascular, o sangue extravasa, comprime o tecido nervoso e isso causa um aumento da pressão intracraniana. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver o polígono de Willis e a artéria cerebral média. Então, ela tem suas ramificações e dentro dessas suas ramificações vai ocorrer os microaneurismas chamados de microaneurismas de Charcot-Bouchard. Já no acidente vascular hemorrágico subaracnoide, os fatores são ruptura de aneurisma saccular, no polígono de Willis também, ou trauma craniano. Quando ocorre a ruptura do aneurisma saccular de Berry, na verdade, sem que haja trauma craniano, o principal fator é a fraqueza congênita da parede arterial. Algumas pessoas, elas não têm as 3 camadas perfeitas ali da parede arterial, que é a camada interna, a íntima, a média e a adventícia. Elas têm um defeito na camada média, então essa camada é mais frágil. Esse aneurisma cresce devido à pressão pulsátil da artéria, vai ocorrer a ruptura, o sangramento no espaço subaracnoide e a irritação meníngea e vasoconstrição dos vasos. Então, voltando aqui na ruptura do aneurisma saccular no polígono de Willis. Diferentemente do aneurisma anterior, que é o aneurisma de Charcot-Bouchard, que ocorre nas ramificações da artéria cerebral média, e são pequenos aneurismas, o aneurisma de Berry, ele ocorre predominantemente, em maioria das vezes, 40% das vezes, ali na artéria comunicante anterior, mas pode ocorrer em algumas outras artérias do polígono de Willis, e ele é um aneurisma maior que tem formato de saco ou bolsa, tá? Então, aqui tem um exemplo, do aneurisma de Berry, formado na artéria comunicante anterior. E aí, nós partimos para o acidente vascular isquêmico, que diferente do hemorrágico, onde há ruptura do vaso e extravasamento de sangue, no isquêmico há a obstrução do vaso. Ele também é subdividido em trombótico, embólico e lacunar. O acidente vascular trombótico, ele é causado pela aterosclerose. Então, a aterosclerose é uma doença onde vai haver o acúmulo de células espumosas, que são células que têm bastante lipídio. Essas células se acumulam na parede dos vasos, no endotélio. Esse acúmulo vai causar uma inflamação. Então, essa inflamação, ela causa também a migração de células da musculatura lisa do vaso para a camada íntima.
essas células musculares, elas vão promover a calcificação dessa placa e essa placa calcificada, ela pode se romper. Quando a ruptura da placa, vai haver a exposição do colágeno. Por quê? Porque essa placa também tem colágeno, porque as células musculares possuem colágeno e elas estão agregadas com as células espumosas. Então, vai haver a exposição do colágeno. O colágeno é uma substância trombogênica, então ele atrai fatores de coagulação, atrai plaquetas, então vai haver a ativação plaquetária, vai formar um trombo e vai ter a oclusão do vaso sanguíneo, tá? O embólico, ele tem praticamente apenas um fator que diferencia. Ele também é causado por um trombo, né? Na verdade, por um êmbolo, mas ele também é causado pela aterosclerose. Só que, diferentemente do acidente vascular trombótico, onde o trombo é formado na artéria ou na veia, o trombo é formado no vaso em que vai ocorrer a oclusão, no isquêmico embólico, não. A formação de um êmbolo, esse êmbolo se desprende e ele viaja até uma artéria cerebral. Tá? Então, a formação de um trombo em um local distante, pode ser coração, carótida, qualquer outro lugar distante. Então, vai ter o desprendimento, a migração e a oclusão da artéria cerebral. Por último, tem o acidente vascular isquêmico lacunar. Ele ocorre devido à microangiopatia ou à lipohialinose, que são doenças causadas por hipertensão, em que vai haver o espessamento da parede vascular, logo vai ter o estreitamento do lúmen e vai ter a isquemia de pequenas artérias perfurantes. Aqui nessa imagem é possível perceber a placa aterosclerótica, então o trombo, né, que se forma, e aí esse trombo ele pode se romper e viajar até locais distantes, então vai causar uma embolia, ou ele pode crescer e ficar ali no mesmo local de origem, então vai formar uma trombose, tá? Os sintomas, eles variam de acordo com a região onde vai acontecer o AVE, né? Os principais sintomas do AVE isquêmico são fraqueza, paralisia, assimetria facial, dificuldade na fala, tontura, visão turva, parestesia, que é a sensação de formigamento, confusão mental, e geralmente os sintomas surgem de forma gradual. Já os sintomas do acidente vascular encefálico hemorrágico, eles acontecem de forma súbita, pode ser uma dor de cabeça, náusea, perda de consciência, crises convulsivas, déficit motor ou sensitivo. Vai depender muito do local onde ocorre o acidente vascular encefálico, né? Os sintomas dependem do local onde ocorre o acidente vascular encefálico.